E aí, bora começar? Peraí que eu esqueci de pegar o livro. Bora, que hoje o dia é tal. Senta aí, bundinho. Ai, vai logo, esse menino acorda. Verdade, corri dele acordar hoje. Vamos lá então? Oi gente, boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite. Que isso, é telejornal? Hoje eu sou uma ouvinte. Bom gente, como prometido, na última vez que a gente postou o vídeo sobre o livro, eu comentei que eu ia estar falando sobre um que era muito sobre o momento que estava vivendo, que fala muito sobre nós, né? Muito sobre rotina, muito sobre o dia a dia. E às vezes tem uma pergunta que a gente não faz para nós mesmos, mas eu achei isso, a partir do momento que eu comecei a ler esse livro, ele coube essa pergunta pro meu dia a dia. E eu faço isso toda manhã quando eu acordo. Então, eu ganhei de presente, na verdade, esse livro. A Lê acabou comprando pra mim, até na Americanas, que ela viu lá, na loja que tem aqui na cidade. Então, eu ganhei de presente e eu interrompi o que eu estava lendo para começar a ler ele. Por quê? Por causa da pergunta do livro. O que foi? Posso comentar? Tá. Ai, não vou aguentar ficar só de ouvinte. Vou falar. Seguinte, o Carlos tinha me feito uma pergunta dias antes. Exatamente essa pergunta do livro. E aí eu voltando do serviço, né? Passei via capa. Aí eu falei, é isso. Aí, é isso. E padre Fábio de Mello, ele é fã do senhor, ele admira seu trabalho. Verdade. Eu não gosto muito não, viu? Tem lá minhas ponderações. Quem sabe, né, chegar nele. Na verdade, teve uma vez que eu tive a oportunidade de pelo menos dar um oi pra ele, né? Você conheceu ele? Só tirei uma fotinha só. E eu tirei com o padre Fábio de Mello. Padre Fábio de Mello foi o que eu conheci. Padre Marcelo. Mas eu não tive a oportunidade de assistir um show dele cantando e tudo mais. Mas sempre foi uma pessoa que eu sempre ouvi muito, né? Carlos gosta muito daquilo dele. Que ele fala, daquilo que ele escreve. Eu só acho que ele tinha que mesmo tendo algumas ponderações. Normalmente, os livros do Padre Fábio de Mello têm a tendência a ter uma escrita um pouquinho mais afiada, um pouquinho mais Nunca difícil li o livro dele, então. De leitura. É uma leitura um pouquinho mais não cansativa, mas existem palavras que às vezes você tem que buscar o entendimento, né? Mas eu falo por mim que eu sempre gosto de ler livros com uma escrita mais simples, e ele já tem a tendência a escrever umas palavras que às vezes até eu leio e me confundo, mas de conforme vai correndo a leitura eu vou entendendo, né, o que ele está falando. Mas vamos lá. Mas bom, eu gosto muito dele. Eu vou deixar para lá, que parece que ele quis dizer que eu não ia entender essas palavras difíceis. Não é isso. O que eu tô querendo dizer para as pessoas que seguem a gente é que de fato, tem umas palavras que são muito difíceis. Ele escreve difícil. Meu Deus do céu, tem hora que dá muito trabalho. Siga. Vamos lá. Então esse foi o livro que eu ganhei, né, do Padre Fábio de Mello. Quantos eus que não são meus. Então, ele é um livro que ele retrata ali uma pergunta, né? Que faz a gente refletir muito em pensamentos. Então, na verdade, o que eu sempre digo, né? A gente sempre tem que ser o eu perfeito para o outro, vamos dizer assim, mas não necessariamente isso. Então, quando a gente nasce, a gente cresce, a gente, né, tenta ser um bom filho, a gente tenta ser um bom marido, a gente tenta ser um eu pai, tenta ser um eu amigo, tenta ser um eu família, tenta ser um eu aqui, tenta ser um eu ali. E quando que esse eu sou eu mesmo? Né? Então, essas perguntas que ele faz aqui na capa do livro, né? Quantos eus que não são meus, me fez muito refletir, me faz refletir todos os dias. Porque quantos eus que realmente são meus de fato? Né? Quanto é inteiramente eu ali naquilo que acontece no meu dia a dia? E isso, assim, entrou pra mim, assim, entrou no meu coração que nem um tiro, porque ele me fez refletir, me fez perguntar muitas coisas, né? Isso a gente traz desde a vida, desde quando nasceu e quando a gente começa a ter um entendimento de momentos da nossa vida que a gente começa a perceber, né? Quando a gente foi nosso eu verdadeiro e quando não foi. Então, às vezes, quando a gente pensa algo, mas não fala, quando a gente, às vezes, deveria ter uma atitude e não tem,
ou quantas vezes você realmente foi você, ou você se moldou para que a situação simplesmente passasse, quantas vezes você respeitou o seu eu verdadeiro referente a situações que são pertinentes. Então são perguntas que você acaba se fazendo para o seu dia a dia, né? Porque às vezes você deixa de ser o seu eu. E esse livro ele vem falar muito sobre isso. Eu não terminei ele, eu gostaria muito de estar falando com vocês com esse livro já terminado, mas isso ainda não aconteceu. Mas como prometido que eu ia falar sobre um livro que eu estava lendo ou que eu li, eu trouxe ele. Na verdade, são perguntas. O livro não é muito grande. O livro tem 285 páginas, então não é muito grande, mas que nem eu falo, a escrita dele normalmente não é tão simples também, então cabe ali, às vezes ter um pouquinho de atenção, às vezes procurar o significado, porque, meu Deus, mas ele até inicia aqui com uma frase de Friedrich Nietzsche, se eu falei certo, mas diz assim: nós, homens do conhecimento, não nos conhecemos, de nós mesmos somos desconhecidos. E não sem motivo, nunca nos procuramos. Como poderia acontecer que um dia nos encontrássemos? Então, por muitos momentos da vida, né, amor, a gente não procura o nosso eu do eu mesmo, né? E realmente, às vezes, as tendências da vida fazem a gente nos moldar com a vida, mas e quando que eu encontro o meu eu mesmo? Quantas são as pessoas que a gente ouve falar assim: eu sou 100% feliz no que eu faço, comigo mesmo, com as minhas realizações, eu sou feliz no que... Quantas pessoas que a gente vê que no fim olham e falam: eu fiz o que eu sempre quis, eu sempre fui eu mesmo em tudo que eu fiz, eu sou muito realizado. É raro a gente ouvir isso, né, no nosso dia a dia. Então isso são perguntas que a gente acaba fazendo. Até no sumário aqui, são perguntas que ele faz, né? Ele traz ali algumas perguntas, onde mora o meu eu, ele junta ali a questão da filosofia, psicologia e também a neurociência, que foi... ele teve a oportunidade de ler um livro sobre neurociência e ali ele pôde identificar e fazer essa pergunta de uma forma diferente, né? Até para continuar escrevendo o livro. Conta uma história inicial aqui bem bacana de uma senhora que ele conheceu, se não me falha a memória, na Itália, tá? Foi um tempinho quando eu li essa parte. Se não me falha, creio eu que seja na Itália ou num país fora daqui, que a mulher, ela quis fazer uma faculdade específica e ela não conseguiu. Ela foi mãe e daí ela começou a ser a mãe dos filhos, a esposa, né, do marido, e conforme ela envelheceu, e daí sim, ela viu seus filhos crescerem e terem suas próprias vidas, ela tomou a decisão, depois de longo tempo, fazer o que ela sempre quis fazer, né? Eu acho que ela, se não me falha a memória, era para ser dentista, na faculdade para poder ser dentista, e ela buscou isso. E na sequência, ela terminou isso, e ela ia buscar fazer psicologia ou algo nesse sentido, mais uma graduação, porque era o sonho que ela sempre teve, né, de estudar isso e trabalhar com isso. Então, depois de um longo tempo, ele vem falar sobre isso, né, o livro. Então, são perguntas aqui que cabem sobre os cárceres do indivíduo, o eu da pessoa, o conhecimento do eu no processo, o pastoreio do eu, a cultura da negação do eu. Então, assim, são vários capítulos que traz essa pergunta, e eu particularmente comecei a ler e eu estou tentando me encaixar muito nessa realidade aqui. O que você achou? Falei demais? Não, parecia que eu estava numa terapia, gente, de verdade. É, assim. Bem isso. Mas eu não estou falando isso no tom irônico, não isso. Porque, o que acontece? Quando a gente teve o Sebastião, eu me encantei por um quadrinho. Acho que eu falei isso já umas 50 vezes, eu e o Carlos. Sim. Faça mais daquilo que te faz feliz. E a gente colocou isso no quarto do nosso filho. E assim, uma coisa que eu não gosto, quando as pessoas vêm taxar meu filho. O Sebastião, ele é uma pessoa que ele vai gostar disso. Ou ele parece com fulano, ou ele parece com cicrano. Por quê? Quando você começa a receber, vamos dizer assim, nomenclatura sobre a sua vida, a tendência de uma criança que não tem maturidade seguir
aquilo que ela tá ouvindo, porque ela acha que vai satisfazer os pais, os tios, os avós, os amigos, é muito grande, entendeu? Eu fui uma criança que eu sempre tive uma adaptação muito boa, legal com matemática, porque eu gosto, mas não é aquilo que eu quero viver de matemática. Então eu via muito isso. Nossa, a Letícia, ela ama matemática. A Letícia, ela gosta de matemática. Porque isso vem de família, papapá, papapá, papapá. Mas a é tradicional, Letícia, né? Falar esse tipo de coisa, e situações. hoje, eu, Letícia, eu amo escrever. Eu amo Verdade. ler livros. Eu amo imaginar histórias. Eu amo sentar no chão e desenhar um dinossauro com meu filho, nem que seja um risco, e falar pra ele: olha, Sebastião, o dinossauro mordeu o dedinho. Ai, ai, ai. Estimular a criatividade, Sim. sabe? Porque eu sempre ouvi que a Letícia era razão. E hoje, já com meus 34 anos, ai, contei minha idade. Hoje eu percebo que a Letícia não é tão razão assim. Tem alguma coisa mais sensível. Eu sempre escutei: nossa, a Letícia nunca chorou. A Letícia não é uma mulher forte, ela é isso, ela é aquilo. Gente, talvez eu não seja. E o Carlos está falando sobre esse caso dessa outra senhora aí que... meu sonho, eu sempre tive um sonho de cursar um outro curso, que eu não exerço a função, que eu não trabalho na área, que eu não fiz a Exato. faculdade. E aí isso me dói, porque assim, eu fico pensando: poxa, e quando o Sebastião crescer, o que eu vou falar pra ele? Né? Porque são situações que você acaba se perguntando, é que na verdade, sabe aquelas situações de sonho de criança? Que tem situações que você sonha quando criança, quando crescer, você quer ser algo. E tem pessoas que têm essa oportunidade de ser esse algo. Só que tem pessoas que simplesmente aproveitam a oportunidade que a vida dá, né? Então, às vezes, de tentar um futuro diferente. E às vezes não é o que a pessoa quer, mas é a oportunidade que ela teve na vida. Exatamente. Então, às vezes isso acaba acontecendo, né? E eu acho que pra boa parte do Na verdade, mundo, pra grande maioria, normalmente. Mas assim, gente, o Carlos me falando sobre esse livro me deu, assim, muita vontade de ler. Porque, licença. Toda. Quantos eus que não são meus? Eu faço essa pergunta toda manhã. Como desvelar, Coloquei isso como vida já. e preservar a identidade? Aqui, ó, eu vou ler bem rapidamente, tá? Até pro vídeo não ficar longo. Mas no comecinho aqui, ele fala, ó: para que afinal se vive? Eis um questionamento que já se coloca em um tempo futuro. Vivemos à espera do segundo seguinte, de um momento perfeito para atingir nosso pleno potencial. Para chegar a essa ideia de futuro, entretanto, é necessário cumprir a premissa filosófica de tornar-se quem se é. Nesta obra de extraordinária delicadeza, que dá continuação às investigações da alma iniciadas em Quem me roubou de mim, Padre Fábio de Mello se vale de reflexões da filosofia, da neurociência e da teologia para convidar o leitor a mergulhar nos fundamentos, nas profundezas do eu. É mais difícil do que parece. Se o pronome parece uno, indivisível, e a verdade é que o eu é múltiplo e mutável, elaborar esses eus que não são meus, colocar lado a lado todos os eus que somos, deixar no passado os que não são mais, o que não mais nos pertencem, é a chave para corrigir desvios de rota, enfrentar discordâncias e viver a essência, o eu que se é. Conhecer-se a si mesmo é acordar a alma e abrir os olhos para desígnios preciosos. Muitas vezes enterramos em um mar de outros. Não há hora certa para examinar o passado. Se o exercício não consegue alterar o presente, ele é decisivo para encontrar e viver a própria verdade. Uma pergunta, enquanto você lia. A gente segue a doutrina católica, né? Sim. Somos católicos. Uma outra pessoa que não segue a religião católica, ou até mesmo que não segue o cristianismo, por ser escrito por um padre, ele tem alguma coisa que ele fala sobre religião, que ele menciona? Então, a pessoa vai se sentir, por exemplo, foi um padre. Às vezes a pessoa, né? Porque, gente, hoje em dia a gente fala com diversas pessoas. E a questão do livro, ela entra para vários mundos, né? Sim. Na verdade, até a parte que eu cheguei, não. Tá? Mas eu vi que tem um capítulo ali que fala um pouquinho sobre religião, mas eu não li ainda para falar assim expressamente se tem algo muito intenso com relação a isso. Então é um livro voltado para pessoas que hoje elas, na diversidade da vida, né, em tudo que acontece na vida, que em algum momento ela se perdeu de si.
O que eu vejo? Que cabe leitura para todos, é que nem eu falo, eu não li ele inteiro ainda, então é uma pergunta que pode acontecer que lá na frente eu venha dizer algo diferente que eu estou dizendo agora. Mas, até o ponto que eu li aqui, é muito uma pergunta para si mesmo, independente de religião. Independente do autor. Porque se a gente parar para analisar, o quantos eus que não são meus, é uma pergunta que, se você parar para pensar, independente de religião, acho que todo mundo deve se fazer em algum momento. Eu acho que, de fato, tem um capítulo lá na frente que ele fala algo sobre isso. Que ele vem falar, os eus impostos e as religiões. Então, assim, deva falar ali alguma coisa sobre religião, sim. Mas ele fala então, mas os livros do Padre Fábio de Mello, eu tive a oportunidade de ler um que ele fez junto com um amigo dele, e é simplesmente incrível, e qualquer um poderia ler. Então, como eu falo, eu não terminei ele ainda, mas eu vejo... já conhece o autor. Eu vejo que, tipo assim, o Padre Fábio de Mello, nesse ponto, tem livros que eles são bem específicos, que ele fala sobre a questão religiosa mesmo. Mas aqui eu vejo que ele faz uma pergunta social e pessoal para si mesmo. Psicológica. Exatamente. Tanto é que aqui ele fala que ele estava indo totalmente para esse livro, para esse ramo psicológico, que é o ramo que ele realmente vai, filosófico. Só que ele tem a oportunidade de ler um livro sobre neurociência que fala sobre parte técnica sobre isso. E ele juntou isso para poder continuar o livro e terminar ele. Então ele está trazendo algo aqui, eu vejo que até o ponto que eu li, está muito enriquecedor. Né, que está fazendo eu muito refletir sobre tudo, e isso faz você abrir, né? Eu digo que às vezes tem livro que a gente lê que faz assim, como abrir a nossa mente, e esse livro ele está fazendo isso comigo, ele está fazendo eu abrir a mente para muita coisa. Até agora, para que idade você indicaria esse livro? Que nem eu falo, não é uma escrita fácil, tá? Ele coloca realmente algumas palavras ali que você fica, o que significa? Mas assim, eu não vejo uma idade específica, mas por exemplo, eu entendo que a partir de 16 em diante eu conseguiria ler, né? Eu falo por esse grau de dificuldade da leitura, tá? Uma criança hoje de 8 anos... não, mas é uma coisa muito aprofundada. Não dá, é uma questão muito aprofundada. Eu vejo que serviria para uma adolescência em seguinte. Né? E a partir disso já veio, porque na adolescência também a gente faz essas perguntas. Principalmente, né? Quando a gente vai sai de um curso. A gente sai de um colégio e a gente já se vê, eu falo isso quando eu tive essa idade, eu me senti na obrigação de ter uma escolha na formação profissional. Vai levar pra vida. E eu não tive tempo, e eu não tinha idade suficiente ainda para poder decidir isso, maturidade. Né? Na época, eu falo por mim, eu, Carlos, como pessoa, eu não tinha. Então isso acaba refletindo. Então talvez essa pergunta, se eu tivesse feito essa pergunta lá na época, eu poderia ter amadurecido, se eu tivesse lido, eu poderia ter amadurecido de certa forma. O meu ponto de vista com relação às coisas, não sei. Né? Mas o que eu posso dizer hoje, com 34 anos, é que esse livro sim está fazendo eu refletir nesse momento agora. E eu vejo que se eu tivesse lido ele lá atrás, com a leitura que eu já fiz até então, também poderia fazer a diferença, sim. Eu acho que a gente podia fazer um desafio para daqui 1 ou 2 meses, mais ou menos. O Carlos termina de ler o livro e eu vou ler o livro. Então eu vou trazer a minha opinião sobre o livro. E quando eu terminar eu falo sobre isso também. Vamos ver se essa nossa opinião bate. Porque assim, o Carlos falou desse livro e assim, me deu essa curiosidade. Quais são os eus que não me pertencem? Aqui, só nessa pergunta, eu podia mencionar uns 50. Mas eu fiquei curiosa. Então, a gente podia fazer esse desafio de debate mesmo, assim, nosso. Porque, normalmente, os livros que eu leio são os que o Carlos não leu. Então, quando a gente traz o livro, o Carlos, como se... Por exemplo, eu li o livro, o Carlos não. Então, ele seria como se fosse vocês. Dificilmente a gente lê o mesmo livro. Exatamente. Ou vice-versa. Mas dessa vez eu fiquei interessada, viu, Padre Fábio de Mello? Eu vou te dar uma chance. Mas é isso, pessoal. Fica a dica. Eu acho que a gente trouxe bastante conteúdo e bastante coisa aí para vocês refletirem também. Fica a dica de leitura. E tá rolando um sorteio também lá no Instagram. Entra no nosso Instagram lá. São 3 livros da Barraca do Beijo, aquele que rodou na Netflix. E também tem umas coisinhas legais. Eu acho que até para quem gosta de colecionar itens de livro, vale muito a pena. Fechou? Ajuda a gente, dá um joinha no vídeo, compartilha com os amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Até. Tchau. Tchau. Agora, vou ler antes de você. Mas é uma pergunta que você fica fazendo, né? Tô gostando bastante. Como eu falo, é uma leitura que você tem que ficar com atenção, porque ele usa umas palavras que
Ah lá, já me chamou de sem atenção de novo. Não é isso, porque a leitura é difícil.